sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Você Pode Ser. E você pode ser o que você quiser, né? E para auxiliar neste processo, nessa caminhada que nós estamos, com muitos vídeos interessantes já, te convido a conhecer os outros vídeos, caso você ainda não tenha assistido. E hoje nós vamos falar de um tema que surgiu num outro episódio nosso, e a gente ficou de trazer esse tema, que é inteligência emocional. E para isso eu conto com o apoio das minhas amigas aqui, Adriana Lopes e Márcia Pugliese. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada. E aí, pessoal? Espero que vocês estejam aí acompanhando, né, todos os episódios que nós estamos disponibilizando com maior amor a todos vocês e trazendo esse bate-papo gostoso de uma forma simples, de uma forma clara, para que a gente possa evoluir juntos. Então, é uma contribuição de mão dupla. Vocês contribuem daí, a gente contribui daqui. Tá? E juntos a gente vai expandindo essa consciência e mudando o nosso interior e sendo contribuição no exterior. E para trazer esse tema de hoje, né, que é como desenvolver a inteligência emocional, nós temos aqui também a nossa amiga Márcia Pugliese, que está lá em São Paulo, né? Hoje ela está direto de São Paulo. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão especial. Oi, meninas. Oi, todo mundo. Em primeiro lugar, é uma alegria, né, novamente, poder contribuir, participar desse podcast. Você pode ser. Eu atribuo como mini-aulas, né, de todo conhecimento, um bate-papo gostoso, uma interação super importante. E esse tema é muito atual, né, é um tema necessário, e eu falo que a inteligência emocional parte do princípio do autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, que você tem o conhecimento de si mesmo, é libertador. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu aprendi lá atrás nas minhas caminhadas, que todas as pessoas elas querem ser livres, mas elas só podem ser livres quando elas têm uma independência emocional, né? Independente de qualquer relacionamento, de qualquer circunstância. E nada melhor do que o conhecimento e a consciência do que somos. O nome já fala, consciência. Não é isso mesmo, meninas? Andréa? Sim. A inteligência emocional tem a ver com a capacidade da gente gerenciar bem os nossos sentimentos. E esses sentimentos nós até falamos muito no episódio passado. E todo mundo tem os sentimentos primitivos, tem o medo, a raiva, que mais diria? Tristeza, alegria, e tá faltando um. Nojo. O nojo. Todos nós passamos por isso. Só que quando a gente aprende a gerenciar tudo isso, quando a gente aprende a equalizar, porque nós vamos passar por esses sentimentos, às vezes no mesmo dia, por todos eles, né? Em uma hora a gente frequenta todos eles. Mas é como a gente trabalha com eles, é como a gente desenvolve, como a gente volta para o nosso centro. E esta consciência é o que a Márcia está falando. E isso passa pelo autoconhecimento, não é, Adriana? A liberdade de ser você. Tá? A inteligência emocional, ela vai trazer isso para a gente. Essa consciência de ser quem você é. E não ficar o tempo todo tentando se encaixar nos padrões. Isso é muito importante. As pessoas passam muito tempo tentando se encaixar nos moldes, né? Que são criados na expectativa das outras pessoas. Então, querendo ou não, os nossos pais criaram e criam muitas vezes. Você pode ser casado, né? Você pode ter a tua família ali, mas os pais criam uma expectativa. E, querendo ou não, você recebe essa energia. E se você não aprender a trabalhar a sua inteligência emocional, você não consegue ter a sua liberdade pessoal. E não tendo a liberdade pessoal, você não tem paz. Peraí, então inteligência emocional é algo que você pode desenvolver? Tem que desenvolver. E qual é o caminho?
A primeira coisa que eu entendo é você olhar para você e ver o que está te incomodando. Tudo que está te incomodando, você precisa mudar. Uma pessoa que fala, eu sou assim mesmo e está tudo certo, quem quiser vai ter que me aturar assim, tá? Essa pessoa não tem inteligência emocional. Inteligência emocional precisa de responsabilidade e maturidade. Uma criança, por exemplo, não consegue desenvolver inteligência emocional, né? Por quê? Porque ela não está ainda preparada para isso. Ela está sendo preparada por outros. Quando você cresce na sua versão adulta, você vai trazer todas as informações que foram passadas para você, que você pegou ali nos ambientes que você conviveu, e você vai escolher, né, aquilo que você quer levar para a vida, o que você não quer levar para a vida. Onde as pessoas pecam demais, erram demais, não fazem as escolhas. Continuam carregando, sabe, essa bagagem pesada. Sim. Por quê? Porque não têm consciência de que vieram para o mundo para mudar tudo isso. Então, a inteligência emocional, ela vai fazer você sair do jardim de infância, sabe? Fazer você crescer, trazer a sua versão adulta e assumir quem você é, e não quem o mundo quer que você seja. E é de uma grande responsabilidade você se posicionar diante da vida com inteligência. Não é para qualquer um, tá? É um caminho simples, mas não é um caminho fácil. E nós sempre vamos buscando ao longo da vida o que é um caminho fácil. É isso, né? E sabe uma coisa que eu percebo também, que é muito... isso a gente aprende, né, nas terapias, no curso de psicologia, que existem sentimentos legítimos e existem sentimentos camuflados, não é? Então, quando eu falo do amor, quando eu falo da raiva, quando eu falo do medo, eu estou falando de sentimentos legítimos. E quando nós entendemos todos esses processos dentro de nós, nós identificamos de alguma forma, fica mais fácil essa conscientização. Mas existem pessoas, e nós fazemos isso o tempo todo, que camuflam, eu estou aborrecido, né, eu estou um pouco inseguro. Todos esses outros sentimentos são sentimentos mascarados, e que acaba fazendo uma salada mista no nosso eu, no nosso caminhar, e por isso que muitos de nós não conseguem identificar. Emoções Então, reprimidas, né, Márcia? exato, então é isso bem que você falou, Dri, o que a Andrea pautou, é saber identificar, né? Qual que é o meu sentimento hoje? O que está acontecendo comigo? Eu estou com raiva? Vamos vivenciar, lógico, dentro dos limites, essa raiva. Mas o que não pode, que é o que muitos de nós, né, acaba fazendo, acontecendo, fica com raiva, passa um tempo, alimenta de novo essa raiva, passa um tempo, alimenta de novo, porque não limpa esse ponto. E é aí que falta a inteligência emocional de compreender. Vamos vivenciar a raiva, vamos vivenciar o amor, o medo, mas depois tem que passar de fase. É como um jogo, né? Tem que passar de fase, não dá para ficar naquele ponto eternamente. Mas sabe o que eu percebo? As pessoas, elas têm um auto-engano muito grande. Às vezes se camuflam nessa questão de, eu tenho inteligência emocional, ou acham que tem. Por quê? Porque elas não vivenciam tudo isso que você está colocando, né? Eu tô com raiva, eu não vou sair socando as pessoas para descarregar minha raiva, mas eu tenho técnicas que eu posso fazer para aliviar aquele momento de estresse. Porque senão as emoções vão ficando reprimidas, como a Márcia colocou, vão ficando cada vez mais ali, sufocadas, e aí tem dois aspectos, eu penso, talvez tenham mais. Ou a pessoa se anula e acabou, é uma pessoa totalmente anulada na vida, sem vontade própria, ou é uma pessoa que uma hora vai explodir, porque vai reprimindo, é como uma água numa represa, vai represando e não há um controle daquilo, não há uma manutenção, e aí uma hora explode, e aí é reversível, né? Quando você não explode, o que acontece? Você implode. Aí começa a surgir as doenças. Porque você vai armazenando dentro do teu campo tanto lixo emocional,
né? Coisas que vêm para resolver. Uma das coisas que eu acho bem assim interessante para começar o desenvolvimento da inteligência emocional, se tiver, Adri, qual o primeiro passo? Para mim, o primeiro passo é a pessoa trabalhar o julgamento. Tá? O julgamento do outro e o próprio julgamento. Porque, às vezes, a pessoa sente uma raiva e ela entra no autojulgamento. Ela fica com raiva de ter sentido raiva. E raiva é um sentimento que todos nós temos. E esse sentimento, nós precisamos olhar para ele e nos posicionar da forma correta diante desse sentimento. Então, esses 5 sentimentos que a Andrea colocou aí, que são principais e são, assim, fundamentais para o nosso desenvolvimento humano, esses 5 sentimentos, eles vão acompanhar a gente a vida toda. O medo vai vir, a raiva vai vir, o nojo vai vir, a tristeza vai vir, a alegria vai vir. Mas como que eu vou conseguir me relacionar com esses sentimentos? Como a André acabou de dizer, né? Eu vou esconder ou eu vou utilizar ao meu favor. Isso, utilizar a seu próprio favor, né? Então, assim, são pérolas que a vida traz para a gente. E essas pérolas, muitas vezes, você desperdiça. E é bíblico, né? Que a gente... não dê pérolas aos porcos. E, às vezes, o que é aos porcos? Não é nem as outras pessoas, é o nada. Não. Sabe? Você não utiliza isso a seu favor. Tá? Então, como que você pode melhorar essa inteligência emocional? É impossível você ter uma inteligência emocional se você não trabalha a tua autoestima. Tá? Precisa trabalhar a sua autoestima. Porque a sua autoestima, ela vai trazer para você o poder pessoal necessário para você enfrentar todas as situações no seu dia a dia. Tudo na vida é escolha. E das escolhas nós temos que ter as nossas decisões. Mas a grande maioria das pessoas, né, Márcia, passa a vida fazendo escolhas, mas esquecem de tomar decisões. Por isso que muitas pessoas não finalizam o ciclo de tudo que começa. Porque ela escolheu. E ela acha que só escolher resolve a situação. Não. Eu escolho e eu decido. Então, E tem que ter atitude, né, Dri? É a atitude. Porque a vida pede ação, né, Márcia? Então, se você não tiver essa ação, se você não tiver empatia por você mesmo, tá? Como que você vai compartilhar isso com os outros? Se você não tiver o autorrespeito, como que você vai compartilhar isso com os outros? Então, eu entendo que a inteligência emocional é primeiro você olhar para você com amor. Isso já é o primeiro passo da inteligência. E olhar com amor é você se julgar menos, tá? Compreender mais e criticar menos e aceitar um pouco mais. E sabe, Dri, uma coisa também que eu percebo, as pessoas se comparam demais. Elas vivem sempre se comparando a algo, a alguém. E quando a gente se compara, a gente separa, né? Esse é muito, muito forte isso, porque nós somos únicos, nós temos vivências diferenciadas. Às vezes, o problema que você está vivendo é 100% para você, mas eu tiro ele de letra. E vice-versa, às vezes o problema que eu estou vivendo é um bicho de 7 cabeças para mim, mas vocês tiram de letra. O que precisa? Esse autorrespeito, essa autovalorização, se reconhecer, e aí sim a gente consegue ir desenvolvendo essa inteligência emocional. E saber das suas potencialidades. Todos nós trazemos dons, trazemos talentos, nós temos potencialidades infinitas, é colocar em prática, mas bem frisado o que a Andrea falou e o que a Adriana validou. Toda a ação, né, tem que ter atitude. Não adianta você ficar deliberando, pensando, planejando se você não age. Então, a atitude é fundamental. Sim. Vocês estavam falando, eu estava pensando, e eu vou jogar esta pergunta para vocês. Uma pessoa que ela é muito rígida com ela, que ela se julga muito, ela transfere isso para os outros, né? Com certeza. E aí, o que acontece? Como é que você vai desenvolver a sua inteligência
Se você se torna juiz. E se tornando juiz, você se torna uma pessoa controladora. Mas aí é o medo, né? O medo. Que está prevalecendo. Sim, sim. É o medo. Então, olhar para isso, André, eu acho muito... a ter essa percepção. Quem sou eu dentro de mim? Quais as emoções que estão fluindo dentro de mim? Por exemplo, olha, vamos supor que você teve uma discussão com o seu pai. Você tem duas vias para olhar para essa situação. Uma das vias é olhar com raiva, porque vai vir a raiva. A outra é você escolher olhar com amor. E aí tem a via principal, que é a via de você decidir. Eu vou alimentar a raiva ou eu vou alimentar a via do amor? Isso é inteligência emocional. Decidir, escolher, sabe? Eu escolho e eu decido. É isso aqui que eu preciso. O meu pai tem os defeitos dele, mas é o meu pai. Eu aceito ele com as imperfeições dele e está tudo bem. O que eu posso comprometer comigo mesmo? Não repetir os mesmos erros. Ser a minha melhor versão, sabe? Ser a versão do meu pai melhorada, tá? Porque aí eu vou estar honrando o meu pai, não vou estar julgando o meu pai e vou estar criando menos obstáculos ao longo do meu caminho. Então, são as escolhas que que faz você agir com inteligência, tá? E ao longo da vida vai ter os altos e baixos, viu? De a sua criança falar mais alto e espernear. Tá? Ela vem com tudo, tá? E não adianta a gente falar. E ter essa percepção quando é a sua criança ferida que está falando, quando é o seu eu revoltadinho, vai fazer toda a diferença na hora de escolher e principalmente na hora de decidir. E olha uma coisa importante, né? Pegando o gancho de vocês duas. Volta aquela pergunta: eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Né? Porque tem pessoas que ficam batendo na tecla de ter razão, e passam uma vida de infelicidade. Outra coisa, se pergunta, o que essa circunstância vai resultar na minha vida daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos? Qual é a atitude? Qual que é o sentimento que eu vou ter daqui um tempo? Presta atenção se vale a pena intensificar tanto a raiva, o dissabor, né? Ou, de repente, realmente alimentar o amor, a compaixão, essa empatia pelo outro. E volta também aquela pergunta: o que eu preciso aprender com essa circunstância? Isso fortalece a nossa inteligência emocional. E uma comunicação clara também, né? Porque muitas vezes acontece uma situação e você tira suas próprias conclusões porque você não entendeu a situação. Então, simplesmente na situação que eu coloquei ali do pai, né? A condição de relacionamento do pai e do filho ali. O que você pode fazer, pai? Você está me magoando com esse comportamento. Seja claro, fala o que você está sentindo. Fala de uma forma amorosa, mas fala. Seu pai não é obrigado a adivinhar o que você está sentindo. E se você só vai aceitando, ele acha que está tudo bem, ele nunca vai mudar. E às vezes a gente não contribui para a expansão de consciência do outro porque a gente não tem uma comunicação clara, sabe? Não tem a coragem de falar assim, opa, peraí, tá? Até aqui tudo bem, daqui para cá eu não permito, tá? Então, saber falar não também é um posicionamento de uma pessoa que tem inteligência emocional. Mas não é nem o falar, é o que você fala, Sim. É o como você fala. Né? Porque, às vezes, na hora de um embate ali, que é uma coisa que a Márcia falou, você quer ter razão ou ser feliz. Às vezes, as pessoas brigam por bobagem. Falam, eu falei tal coisa. Você não fez tal coisa? Falou, não fiz num relacionamento. Mas eu falei para você fazer. Não, você não falou. Falei sim, quer ver? Tá escrito aqui no WhatsApp, por exemplo. Para que isso? Olha, eu pedi para você fazer. Você não fez, tá tudo bem. Agora a gente vai lá e faz juntos, entendeu? Não adianta ficar discutindo. Não é o que você está falando. Você precisa aprender a se posicionar na vida. Porque senão você vai se enfraquecendo cada vez mais.
mas é a forma que você se coloca que faz toda a diferença. Você pode falar um não para a pessoa, tão amoroso que a pessoa vai te pedir em casamento, né? Mas você se posicionou, você falou o não. Você não precisou brigar. A gente só briga para impor as nossas palavras, para impor as nossas razões, quando nós não temos razão. Então, fica com essa dica. Inteligência emocional é você saber que não é importante ter a razão, mas é importante você aprender com aquela situação. E tudo exige de nós movimento. Não é um cursinho que você faz de sexta, sábado e domingo de inteligência emocional. Você recebe um certificado e você está formado. Ah, agora eu sou inteligente. Não é, gente. Você pode aprender algumas técnicas. Mas a Adriana falou isso aqui no começo. É um desenvolvimento constante. Você está vivo? Beleza, então você ainda não aprendeu. Você ainda está aprendendo. E como a vida é eterna, vai aprender eternamente, criatura. E o que nós viemos aprender aqui? De verdade. Quantas vezes nós nos questionamos assim, poxa, o que eu vim fazer na Terra? Nós viemos aprender a nos relacionar. Sim, sim. Tá? Nós viemos aprender a amar. E para amar, a gente precisa se relacionar. Olha como o relacionamento de Deus para com a gente é maravilhoso. E o nosso para com Deus? Tá vendo como a gente está bem engatinhando ainda no caminho? Sim, né? sim. Deus nos ama e nos deixa livre para ser quem somos. Por quê? Porque Ele sabe da nossa essência. Ele sabe que uma hora ou outra a gente vai despertar. É claro que a torcida do Criador é que a gente desperte no amor. Mas a nossa mente engessada faz com que a gente procure o caminho mais difícil. O da dor. O da dor. E sabe uma coisa também que eu percebo? As pessoas têm leitura daquilo que elas são e daquilo que elas fazem. E projeta isso para o outro. Né? Então, é difícil, às vezes, a pessoa se colocar no lugar do outro, que também é um ponto importante para a inteligência emocional. Empatia. Às vezes, o outro está passando por tanta dificuldade, por tanto perrengue na vida, é só você parar e observar, porque aí fica mais fácil a convivência, o relacionamento. Então, é se colocar no lugar do outro, é também compreender que a sua leitura da vida é diferente daquele que está passando por aquela dificuldade. Isso também, se coloca no lugar do outro, também é a inteligência emocional. Sim, aqui as três, né? Eu, André e Márcia, a gente tem um pezinho em virgem. É claro que eu e a Márcia, o pé está atolado, né? Porque o nosso sol está em Exato. virgem. Então, vocês imaginam um virginiano, qual é o grande aprendizado que o virginiano veio aprender na Terra? Aprender a lidar com críticas, tá? Aprender a ser menos críticos, aprender a ser mais amorosos, tá? E as pessoas, elas falam assim, ai, a pessoa de virgem, ela é uma pessoa fria. A Adriana, não tem nada a ver esse negócio de horóscopo, isso e aquilo. Gente, tá tudo interligado. Nós somos seres multidimensionais, tá? Então, assim, a hora que a gente nasceu, o dia que a gente nasceu, a forma que a gente nasceu, a família que a gente nasceu, o tempo que nós viemos nesse mundo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Então, quando a gente começa a desenvolver essa questão de trabalhar com a autocrítica, porque se existe uma pessoa crítica consigo mesmo, é o próprio virginiano. Eu era uma pessoa completamente engessada. Como que eu posso falar? Eu me atormentava todos os dias, sabe? Por quê? Por exemplo, para gravar um áudio nos grupos que eu colocava, eu gravava 10 vezes. Entendeu? 10 vezes, eu gravava 10 vezes, ouvia 10 vezes, nenhuma das 10 estava boa. Hoje, eu nem escuto mais, eu gravo e já coloco direto. Por quê? Porque eu fui trabalhando isso em mim. Então, inteligência emocional é você escolher, entender essas questões na gente e trabalhar isso na gente. E hoje, eu pergunto para vocês, meninas, como que vocês lidam com as críticas? Então, eu penso assim, como virginiana, né? Como você falou, Dri, também lá atrás, quando eu fazia um programa, dava uma aula e que era gravado, eu nem olhava novamente, porque eu ia me criticar tanto, eu ia falar, puxa, por que que eu não falei daquele jeito? Por que que eu usei essa palavra? Enfim,
Hoje, também, depois de muito trabalho, de muito autoconhecimento, eu compreendo que eu falei o que tinha que ser falado naquele momento e está tudo bem. E também eu procuro observar, às vezes, existem pontos que as pessoas me apontam, né, que elas me pontuam, para que eu realmente me perceba mais, porque nós somos né, falíveis, nós temos imperfeições, mas a todo instante buscar melhorar, desenvolver esse amor, eu procuro colocar amor em tudo o que eu faço, né? E por isso que dá certo as coisas, porque quando a gente põe a verdade e o amor, não tem como dar errado. Então, eu procuro trabalhar bastante isso. E você, Andréia, o que que você acha? Eu estava pensando aqui, né? Eu sempre fui muito, Difícil. muito, muito crítica comigo. E se eu sou comigo, eu sou com os outros também, né? Sempre busquei perfeição naquilo que eu fazia e que eu faço, e também cobrando perfeição dos outros. E com o autoconhecimento, e até um trabalho recente, isso, essa mudança que eu percebi em mim. Pode ter acontecido há muito tempo, mas eu reconheci há pouquíssimo tempo. Eu comecei a relaxar, sabe? A primeira palestra que eu dei, eu odiei. Mas daí eu lembrei de um aprendizado que eu tive com a Louise Hay, que ela deu uma palestra terrível na concepção dela, a primeira palestra, e ela saiu do palco, ela falou, por que que eu tô me punindo desse jeito? Eu fui lá, eu fiz o meu melhor dentro daquilo que eu conseguia fazer. Está tudo bem. E aí, na hora que eu saí do palco, eu falei, eu poderia ter feito mais, poderia ter feito melhor, poderia ter me preparado de outra forma, mas eu fiz isso e eu entreguei a minha capacidade nesse momento. Parabéns pela coragem de subir naquele palco. Tá tudo bem. Olha, Olha a decisão que você teve. É isso que é importante, você olhar para isso. E naquele momento que a gente está olhando com o chicotinho na mão, né? Porque quando você se autocritica, se cobra o tempo todo, você está se auto-sabotando. Você está na ignorância emocional. Sim. Por isso que é muito importante buscar o autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai trazer para você ferramentas, vai trazer meios de você expandir a sua consciência. É como se fosse você estar com a vista fraca e colocasse uma lente de grau, sabe? Que você consegue enxergar um pouco além, cada vez você vai enxergando melhor, melhor e melhor. Tá? É isso que o autoconhecimento faz com a gente. Quando você se autoconhece, você começa, sim, naturalmente, a desenvolver a inteligência emocional. E é um e processo você sabe, gradual, né? e você sabe, eu vou compartilhar uma situação com vocês que eu acho bem pertinente. Como a gente se auto-sabota e como a gente se maltrata com a falta dessa inteligência emocional. Em 1999, há pouco tempo atrás, eu fui Ontem. convidada para eu fui convidada para ser comunicadora da Vibe Mundial. E, na época, a diretora comercial me deu 1 hora de programa, era um teste, para ver se eu tinha condições de entrar ou não, né, para o grupo. Enfim, eu perdi a voz. No dia de 2 dias antes de fazer o programa, o meu emocional, olha como a gente, né, precisa compreender tudo isso. Eu perdi a voz. Enfim, chá de gengibre, pastilha, gargarejos, fiz tudo o que eu podia para chegar nesse programa e fazer o programa que eu tinha como teste. Eu fui, eu fui muito verdadeira. Quando abri o microfone, eu pedi desculpa para os ouvintes, né, por eu estar com a voz não tão bem, e que realmente aquilo era uma emoção tão grande eu estar ali, que eu tinha feito isso com o meu emocional, mas que eu ia fazer um programa com conteúdo e com muito amor para todos eles. Conclusão: 1000 elogios, né? Porque eu fui verdadeira, eu coloquei aquela fragilidade, mas para compartilhar que é normal, acontece, nós somos seres humanos. Desligou o microfone depois de 1 hora, eu perdi a voz por 1 semana. Aí eu tive que compreender e trabalhar e falar, puxa vida, é uma oportunidade única. Por que que eu fiz isso comigo? E aí foi a reprogramação, buscando terapias importantes,
né, como a terapia que a Adri faz, que a Andrea faz, para a gente se autoconhecer. Eu me autoconheci, e naquele instante foi libertador, porque eu não perdi a voz mais. Pois é, mas você parou de se julgar, né? Ah, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que Perfeita. estar lá e fazer o excelente. A gente tem sempre que fazer o nosso melhor, sempre. Se hoje você está com 50% da sua bateria carregada, faz o seu melhor dentro desses 50%. Se amanhã você tiver 100% da sua energia, faz o seu melhor dentro dos 100%, tá? Mas não no sentido de ficar se cobrando, eu tenho que ser um ser perfeito. Não tem como. O único ser perfeito que já passou por aqui já passou, já foi. A gente vai trabalhando as nossas imperfeições. É para isso que nós estamos aqui. Isso é ser inteligente, não? E uma coisa também bem interessante é você ter clareza no seu sentimento. Ontem, em um atendimento, uma irmã dizia ter muito ódio da outra. Ódio, ódio. E eu não conseguia ter essa percepção de ódio. Eu falava assim, alguma coisa está errada nesse sentimento. Né? E aí eu fui levando a terapia e eu tive a percepção, não é ódio, é mágoa, é decepção. Ela se sentiu traída pela irmã. E ela ficou decepcionada, ela ficou magoada com essa irmã. E aquilo que ela acha que é ódio, não é ódio, é amor. Ela sente muito amor, porque você não se decepciona por algo que você não ame, sabe? Você já percebeu que, às vezes, as pessoas de fora falam coisas para você e tudo bem. Se alguma pessoa do seu meio de relacionamento fala a mesma coisa, a gente recebe de forma diferente, tá? Dói mais. Então, no caso dela, ela falou assim para mim, Adriana, eu não suporto a minha irmã, mas a boca falava uma coisa e dos olhos saíam outra. Eu falava, não, você está errada. E aí eu fui conduzindo ela através de alguns mecanismos da psicologia e da terapia espiritual, onde ela conseguiu ter a percepção. Ela caiu em plantos, ela falou assim, eu sinto muita falta da minha irmã. Como que você pode odiar uma pessoa que você sente falta? Né? Você está vendo como que a gente mistura os sentimentos? Sim. Né? E ela tava olhando para o ódio. O ódio ele não existe. Como que ela ia conseguir curar? Pois é. Então a gente precisa saber de fato o que a gente sente, a gente precisa saber de fato o que desejamos da vida, para a gente poder mudar, né? Quem a gente quer perto da gente? Sim. Tá? As escolhas que nós fazemos, as escolhas que você faz hoje, amanhã você pode fazer novas escolhas, entendeu? E tá tudo bem. O que você decidiu hoje, amanhã você pode tomar novas decisões. A vida é isso. Movimento. 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 Então, eu acho que tá E dado o nosso... aquela perdão, pode falar. Não, imagina, e é aquela história, né, meninas? As pessoas querem ser livres, elas querem ter liberdade, mas uma pessoa livre é quando ela se torna independente das suas dores, das suas mazelas, é quando a pessoa realmente se empodera daquilo que ela verdadeiramente é. Então, o recado está dado. Eu acho que foi um tema muito legal. Nós vamos ter, né, essa mensagem ad eterno aí para muitas pessoas e que todos possam aproveitar e tomar posse dessa inteligência emocional. E fazer escolhas conscientes, sabe? A melhor coisa é você fazer uma escolha pensando primeiramente em você. Essa mesma cliente que eu acabei de falar para vocês, ela falou assim, Adriana, eu decidi que eu tenho que comprar um imóvel para minha filha. Eu falei, tá errado. Tá errado. Ela falou, só que o banco não libera. Eu falei, o banco não vai liberar. Por quê? Porque você está priorizando a sua filha. Primeiro você, depois a sua filha. O imóvel que você vai comprar, com certeza vai beneficiar a sua filha. Mas você primeiro tem que olhar para você. Ela falou, como assim? Lá no subconsciente dela já tinha armazenado muito não merecimento. E ela colocando, mesmo que seja um filho, tá? Que veio de você, você colocando como prioridade, você ainda continua alimentando aquela consciência de não merecimento. É o outro depois eu, é o outro depois eu. Então, se priorize. Isso não é egoísmo, isso é amor.
É isso que Jesus veio ensinar para a gente. Nós precisamos nos curar através do amor. E o primeiro passo é o amor próprio. Se você abraça quem você é, e ao longo do caminho você vai fazendo as correções das suas imperfeições, você já está no caminho certo. Então, eu quero agradecer imensamente a você, Andréa, a Márcia, por essa oportunidade tão linda, né, de fazer esse bate-papo gostoso, de uma forma clara, simples, onde qualquer um pode entender e todos conseguir decidir ter uma vida mais leve. Ignorância espiritual só tem aquele que não escolhe se autoconhecer. E é isso aí, mais um episódio feito com muito amor para você, porque você merece e você pode ser aquilo que você quiser. Não é isso aí, meninas? Exatamente. Gratidão e eu encontro vocês logo, logo. Pode deixar suas sugestões de tema que a gente está aqui pensando em vocês também. Gratidão. Então, mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Estou longe, em quilômetros, mas muito perto no coração. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.